Então vamos lá? Bom, esse vídeo aqui é realmente sobre a maior burrice ali do pobre investidor, né? E eu sei o que você está passando. Quando a gente começa ali a investir, putz, no primeiro mês você tinha ali a sua poupancinha, aquele negócio delicioso, tá ali com 5 mil continhas juntadas, e se você era um cara mais controlado de até 20 mil, se demorou demais, às vezes o cara tem 40, 50 anos quando decide começar a investir, no primeiro mês é aquela delícia, no segundo é duzentão, é cinquentinha, é o dinheiro que você vai conseguir investir ali. Só que, apesar disso, tem um erro que pode estar ferrando completamente com a sua rentabilidade. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não é um sardinha raiz ainda, cara, não precisa deixar o seu like, só se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Então, que burrice que é essa que destrói completamente a sua rentabilidade? Para você entender isso, eu vou te contar uma teoria que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ela se aplica a tudo na vida. Se chama Teoria da Janela Quebrada. Ela foi criada por duas pessoas, né? Pelo James Q. Wilson e pelo George Kelly. Ela foi baseado no estudo desses dois que acabou se criando essa teoria. O que acontece? Eles estavam tentando estudar a violência urbana dentro dos bairros periféricos dos Estados Unidos ali na década de 80, no início da década de 80. Na época, eles chegaram a uma conclusão estranhíssima que tem a ver com janelas. Então, imagina que você está caminhando por uma rua, por um bairro, e você vê as casinhas todas com a janela igual essa daqui, em perfeito estado, tudo inteirinha, tudo sem quebrar. Você passa por aquele bairro, você acha aquilo bonitinho e você segue a sua vida, né? A tendência é que se todas as janelas estão ali em perfeito estado, a gente queira conservar elas daquela maneira. Olha o que acontece com o seu cérebro quando você olha para uma janela e você vê ela já quebrada. Fala para mim, lá no seu íntimo, é claro que você não vai fazer que você é um ser humano civilizado, mas lá no seu íntimo, você não tem vontade de jogar uma pedrinha ali para terminar de quebrar, ou para quebrar aquela outra que é a única que está perfeita ali do lado, porque as outras já estão todas quebradas, né? Por alguma razão, né, os ambientes desorganizados ou os ambientes bagunçados, eles parecem ativar no ser humano um instinto de querer terminar de quebrar. Talvez a gente tenha essa mania para querer padronizar, né, deixar tudo na bagunça, ou simplesmente porque a gente é meio caótico mesmo. É estranho essa sensação? Só que ela vai ficar ainda mais doida. Então a primeira teoria que eles criam, que seria a teoria da janela quebrada, ela pode ser sumarizada, né, da seguinte forma. Se uma janela de um edifício for quebrada e não receber logo um reparo ali, a tendência é que passem a jogar pedras nas outras janelas e posteriormente passem a ocupar até o edifício inteiro, né, e destruí-lo ali completamente. É o que acontece. Então isso vai impactar não só nas janelas, mas logo se nada for feito com relação àquilo que estava anteriormente quebrado, a tendência é que comece a ficar pichado, a tendência é que os corrimãos comecem a ser destruídos, a tendência é que as outras janelas sejam completamente destruídas. E para ver a teoria da janela quebrada acontecendo na prática, basta entrar na maior parte das escolas públicas brasileiras, né? Eu estudei no meu primeiro ano do ensino médio em um colégio público, chamado Liceu aqui em Goiânia, não sei como é que é na sua cidade, mas lá era bem destruída assim e as pessoas realmente quebravam as coisas por nada, as cadeiras, pichava, arranhava, queimava, faziam coisas absurdas ali com o patrimônio da escola, e simplesmente porque já estava tudo destruído, então as pessoas tendiam a piorar aquilo ali muito mais, né? Eu vi isso aqui acontecer na minha vida, por isso que isso bateu tão sério em mim quando eu li sobre a teoria da janela quebrada pela primeira vez. Agora sim, você deve estar pensando, cara, eu nunca faria isso, cara, eu nunca destruí um patrimônio ali simplesmente porque eu vejo que uma coisa está quebrada, né? Eu sou mais a pessoa que eu tento melhorar o ambiente. Será mesmo? Então puxa na sua memória, imagina quando você vai num bar ali, seja você homem ou mulher, você vai num bar e você entra num banheiro e o banheiro está em perfeito estado de limpeza, ou um banheiro de aeroporto, está tudo perfeitamente limpo e cheiroso. Você está ali fazendo o seu xixi, você que é homem, a gente dá aquela balançada torta ali, caiu uma gotinha no chão. O que você faz? Cara, você vai pegar imediatamente um papel ali e vai limpar. Agora imagina o que acontece quando você entra num banheiro que ele já está sujo e você vê que tem xixi já na tampa do vaso e tal. Cara, você urinou ali fora do lugar. O que você faz? Porcaria nenhuma, né? Inclusive você nem mira direito. Você entra no banheiro e já tá sujo, você já começa a meter o louco. Já tá bêbado mesmo, já mija ali tudo de qualquer jeito e o negócio fica mais sujo ainda. E eu achava que isso só valia para homens até eu entrar num banheiro feminino de bar pela primeira vez, que eu fiquei assustado ali. Teve um dia que eu tava muito apertado e não tinha como eu entrar no banheiro masculino e eu tava apertado, eu tava com dor de barriga do caralho. Falei, cara, o que eu vou fazer, né? Queria ir no banheiro mesmo, não tinha jeito. E aí eu falei, vou entrar no banheiro feminino. Entrei, por sorte não tinha ninguém ali, dei uma de louco. Falei, se tiver alguém, eu saio na hora, né? Entrei ali no banheiro feminino, cara, fui no vaso correndo, com medo de cagar nas calças, ali, aquele desespero e tal.
Cara, era um show de horrores, galera. Pra você que é homem, você não tem noção. Elas pisam em cima do coisa do vaso, assim. Então ficava as pegadas dos pés, assim, e tal. E por que isso acontece? Principalmente porque elas entram no banheiro, veem que não vai dar pra sentar porque a tampa tá muito zoada, e elas colocam as pernas pra cima, por quê? Pra ficar agachada em cima, porque elas precisam fazer xixi e elas não podem fazer xixi igual a gente, em pé. Então, pensa aí se você for menina, quando você olha que aquilo ali, você coloca a proteção, você coloca o papel ali pra você conseguir sentar, porque vocês precisam arrumar ali o vaso, porque vocês não podem sentar diretamente, porque você está querendo limpar. Se você tiver num banheiro limpo, você pode até fazer isso, vai fazer o quê? Arrancar aquilo ali e jogar fora no lixo. Se você tiver no banheiro sujo, você faz o quê? Deixa tudo lá, nas suas pegadas no vaso, aquela coisa doida. Então, com isso, a gente acaba percebendo que se uma coisa está organizadinha e limpinha, a gente tende a arrumar ela. Se a coisa está bagunçada, a gente tende a deixar ela ainda pior. Essa descoberta acabou se tornando um livro, né? Primeiro, na década de 80, eles descobriram, publicaram os artigos, e um livro que foi publicado, se você quiser ler mais sobre, em 1996, que se chama Fixing Broken Windows, Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities. Porra, não sei falar isso aí não, cara. In our communities. In our communities. Vamos ver se é isso aqui, cara. O inglês tupiniquim todo torto. Minha pronúncia é horrível porque eu aprendi a falar inglês na internet, em texto, né? Então, vamos ver? Vamos para você sair daqui com isso. In our communities. In our communities. Estava certo, estava até certo. Em alguma das vezes estava certo. Então, o princípio aqui é muito simples, né? O que diz esse estudo? Consertando janelas quebradas, restaurando a ordem e reduzindo os crimes nas nossas comunidades. O princípio aqui, então, é muito simples. Se você arrumar as janelas quebradas em uma comunidade, a tendência é de reduzir a violência como um todo. Cara, que doideira. Quando você entende isso aqui, você muda a sua perspectiva acerca da vida, né? Então, considera ali um edifício com algumas janelas quebradas. Se as janelas não são consertadas, a tendência é que os vândalos quebrem ainda mais janelas. Depois de algum tempo, eles vão começar a querer entrar no edifício. Se ele tiver desocupado, torna-se uma ocupação, e se ele continua zoado ali, eles podem até tocar fogo nele. Se ninguém fizer nada, se ninguém arrumar, ninguém mexer, eles terminam por tocar fogo neles. Eles viram isso lá no livro, você vai ler, eles viram isso acontecer em várias situações, é loucura o que acontece. Ou, se você tem uma calçada ali, ou um passeio com algum lixo acumulado, a mesma coisa acontece. Depois de um tempo, mais lixo se acumula, e no fim das contas as pessoas acabam levando o lixo delas, da casa delas, para aquele lixão ali. Elas sabem que ele não é um lixão, só que como já virou um lixão, como todo mundo está fazendo errado, elas começam a fazer errado também. Aí você vai perguntar, Raul, você contou uma história que não tem nada a ver com investimento, o que isso tem a ver de fato com a minha carteira de investimento aqui, né? Eu gostei da informação, mas eu queria entender aonde que você vai parar com isso. Então o que acontece? Quando você começou a investir, você não tinha conhecimento suficiente. Provavelmente você esbarrou com um cara aqui no YouTube, pode ter sido eu, pode ter sido outro cara, você esbarrou aqui com esse cara, e esse cara foi te mostrando ali como é que funcionava. E você tinha uma ansiedade dentro de você por começar logo. Então você foi colocando ali os seus investimentos em qualquer lugar. Então você olhou ali uma ação que às vezes estava sendo mais comentada, daí depois você viu a tal da cripto que valorizava rápido, você falou, eu tenho um pouco de dinheiro, vou colocar aqui, se perder tudo bem. Aí você foi indo para outra coisa, uma empresa de recuperação judicial que alguém ficou falando para você que era legal. Aí depois você via um vídeo de um cara que tem uma tendência, né? E aí você acreditava nele, aí você mudava de youtuber ou mudava de pessoa, assinava uma casa de análise, aí você foi migrando e a sua carteira se tornou uma grande bagunça. Então quando você olha para ela hoje, você vê que ela não tem pé nem cabeça. E qual que é a tendência? Que você continue investindo de forma completamente desordenada. Se você fizer uma avaliação criteriosa agora na sua carteira, aí fica aí, cara. Pode ser que você não seja assim. Mas, com base, hoje em dia eu tenho uma plataforma de investimentos, eu consegui ver a estrutura da carteira de muitas pessoas, né? A gente tem mais de 5 mil clientes ali ativos mesmo e buy and hold, né? Porque eu só divulgo para esse público, a gente não aceita trade ali, então a gente sabe que aquele público é buy and hold. E eu fiquei chocado com a quantidade de ações loucas e com as estratégias mais malucas de investimento ali. E eu chamei algumas dessas pessoas para conversar, falei, olha só, vamos conversar aqui sobre sua estratégia, chamei com outro nome, então se você foi atendido aí pelo Benjamin Coelho, sou eu, tá? Então eu chamei ali as pessoas para conversar, eu não queria que tivesse um viés por ser eu. Chamei ele para conversar, perguntei da estratégia, o que eles queriam fazer. A maioria das pessoas me fala isso, cara, já tá tudo bagunçado, eu comecei, né, e fui comprando qualquer coisa. Hoje em dia eu tô aqui tentando arrumar mais ou menos como dá, mas vez ou outra eu vejo um videozinho, coloco alguma coisa ainda meio desorganizada. E aí eu fiquei surpreso, porque é exatamente isso que acontece. As pessoas sabem que aquilo ali está bagunçado e a tendência delas é deixar ainda mais bagunçado, ainda mais caótico. Por quê? Porque você vê uma empresa ali, você fala, vou comprar essa daqui. Mas eu não deveria comprar, eu deveria fazer uma análise. Mas eu não fiz nas outras. Então vai aqui. Ou vou fazer uma análise meia boca. Vi o vídeo do cara, ele recomendou, vou colocar. Então assisti aqui.
Cara, que doideira! Eu percebi então que a teoria da janela quebrada se aplica demais aos investimentos. Mês a mês, a pessoa que não arrumou os defeitos, que não fez um reparo naquilo que estava desorganizado, acaba desorganizando mais ainda. Então, como ela não tinha delimitado quanto ela queria em fundos imobiliários, quanto ela queria em ações, quanto ela queria em criptomoedas, quanto ela queria investir internacionalmente, como ela nunca passou por esse processo de organizar a casa, ela acaba fazendo mais do mesmo e destruindo completamente a rentabilidade. E aí eu entendi por que os meus alunos, quando entram na plataforma, eles acabam começando a ganhar um senso maior de organização. É claro que além da estrutura, então, o que o cara tem? Quando ele desenvolve a estratégia dele, ele começa a querer organizar aquilo que está para trás. E é engraçado que a pessoa pega uma mania de organização, aí vem o outro efeito, ela começa a querer limpar a carteira toda para começar de novo, e não pode ser assim, porque com investimentos, ao contrário da janela, não adianta só arrancar a janela e colocar outra, né? Porque muitas vezes está só o vidro quebrado, você não tem que arrancar a janela inteira, é um vidro, você teria que trocar só um vidro, você pode gastar muito menos dinheiro fazendo isso da maneira certa. Então, como é que você vai fazer para consertar essa carteira sua? A primeira coisa é reconhecer. Se você não reconheceu isso aqui, você falou assim, não, eu nunca faria isso, eu sou um cara organizado, nada a ver. Bom, se você não quiser entender, se você não está no ponto ainda de achar que isso é verdade, se isso não é verdade para você, não tem nada para você fazer. Agora, se você detectou esse comportamento em você, a primeira coisa que você vai fazer é realmente observar o quanto dinheiro você tem investido, onde que está esse dinheiro, em que está esse dinheiro e por que você investiu naquilo. Então a primeira coisa é realmente assim, uma análise acerca do seu comportamento. Vamos ali entender por que eu investi nessa empresa e tentar se lembrar por que você investiu. E assim, você vai pegar e anotar tudo aquilo que você tem, ou colocar na planilha do Excel, vai começar a organizar. E você vai entender qual que é a minha estratégia, né? Quantos % eu quero ter no Brasil? Eu estou querendo dividendos? Eu estou querendo uma evolução do meu patrimônio? Esse caminho que eu estou adotando é um caminho de quem está querendo isso, hoje com um conhecimento um pouquinho maior que você tem. Na hora que você organizar tudo isso e definir os critérios, você vai ver quais ações realmente deveriam estar ali, quais ações você comprou e não deveria estar ali. Raul, comprei uma ação que eu sei que não deveria estar aqui. Faz uma análise dela e não fica com o viés. Aqui eu vou falar uma coisa para vocês agora que é muito importante. Vocês sabem que eu sou adepto do não vender, mas eu sou adepto do não vender, nunca mesmo, quando a seleção desse investimento é muito bem feita. Se você investiu porque viu um vídeo, sei lá o quê, olha, às vezes você vai ali, você está começando a investir, você vai perder R$1.000, vai perder R$2.000, mas talvez seja os R$2.000 que vão te ajudar a não ter mais uma janela quebrada na sua casa e vão te fazer não colocar mais porcaria só porque já tinha alguma. Então talvez faça sentido para você fazer uma avaliação, entender essas empresas, e não é aquilo que caiu a cotação, é aí que você tem que prestar atenção. É aquilo que depois de analisar, você pegou ali e falou, vou estudar a sério agora cada uma dessas ações, depois de analisar você entendeu que aquilo não fecha com a estratégia que você quer, que aquilo não faz sentido talvez, que você investiu nessa empresa baseada em nada. Não faz sentido. Se você investiu na empresa e você não tinha feito nenhuma análise e agora você analisou, depois de analisar, você descobriu que ela não faz sentido, pode fazer sentido sim você se desfazer. E eu só concordei com isso por causa da teoria da janela quebrada. Outra coisa que você pode fazer, se você quiser consertar isso aqui sem maiores problemas, é isolar em uma outra corretora aquilo que você já passou, então deixa aquilo para lá, só mantenha a declaração de R, se você não quiser nem olhar para isso, e começa uma casinha nova, em uma nova corretora. Aos poucos, você vai pegando aquelas que fazem sentido e mandando para essa carteira e deixa uma carteira ali do lixão. Por quê? Aquele lugar ele vai ser a casa que está toda quebrada que você vai deixar para lá e você vai começar uma casinha nova aqui, observando. Para de considerar aquilo lá, deixa lá, você não precisa vender também, deixa aquilo em outro lugar, né? Cria aí até a ISAX, se você quiser, ele separa contas lá, mas você pode criar uma conta nova na ISA se você quiser. Não precisa criar, mas pode criar, agora zerou taxa de corretagem e tudo. Então você pode criar ali uma carteirinha nova e você pode começar a fazer os seus investimentos e vai trazendo só aquilo que fizer sentido nessa carteira. Bom, o que eu ensino os meus alunos, eu vou mostrar mais ou menos aqui para vocês, que aí vocês podem ver como fazer, né? Vocês não vão ter acesso ao sistema, mas dá para vocês entenderem como fazer. É realmente uma gestão de risco. Então quando você faz uma avaliação de risco das empresas, você organiza o percentual, fica tudo muito organizadinho, você organiza as suas metas e aí modifica muito o resultado final. Vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, mas você consegue fazer isso aqui, se você não é um aluno, não tem acesso ao diagrama, você até consegue fazer isso aqui numa planilha, né? Você vai ter mais trabalho e tal, cara, mas é uma planilha que você poderia ter acesso ali, que você poderia organizar. Talvez você já tenha, assim,
Porra, eu tenho um amplo conhecimento. Cara, já sei investir internacional, já tenho até holding aberta. Cara, é uma parada que assim, eu invisto há 20 anos, né? Não tem sentido para mim fazer agora, ou estudar, né? Eu já sei analisar ações no Brasil, no mundo. Eu sou especialista nisso aqui, li sei lá quantos livros. Não quero fazer curso agora. Tô aqui já seguro com o meu conhecimento. Tenho 100% de segurança com o meu conhecimento. Acho perigoso ter 100% de segurança com o conhecimento, mas pode ser que seja o seu caso. Então você vai vir aqui, ó, e vai definir primeiro as metas, né? Aqui na UVP a gente faz assim, vou definir aqui, por exemplo, 30% renda fixa. Já expliquei para vocês o porquê, é o método burro, depois você assiste aí, 30% ações, 30% ações internacionais. Aí vou definir aqui só 5% de fundo imobiliário, 5% de rate. Aí você vai definir aqui, né, aquilo que você quer até chegar no percentual exato. Aqui acabou tudo, não sobrou nada para criptomoeda, não quero criptomoeda nesse caso aqui, por exemplo. Estou fazendo uma simulação para vocês, né? E eu poderia salvar as metas aqui então, e agora isso aqui vai ser respeitado. Toda vez que eu vou fazer um novo aporte, eu vou investir aqui para manter essas proporções, já expliquei para vocês, isso é um método burro. O que dá para fazer para melhorar ainda mais isso, né? Aqui você vai saber, ó, com base nas recomendações lá, você vai saber quanto por cento você deveria investir. Isso aqui é uma carteira hipotética, é um exemplo só que eu criei aqui para fazer esse vídeo. Não aportar em criptomoeda, não aportar, não aportar, não aportar. Esse aqui, o não aportar, porque possui uma recomendação negativa, esses investimentos aqui não passaram nos critérios de avaliação, e esse aqui é o não aportar porque já está dentro da meta. Então tem várias coisas aqui. Por quê? Porque você pode pôr as ações que você não quer mais investir em quarentena e não vai investir mais nelas. Mas você faz isso aleatoriamente, Raul? Não. Então aqui, olha só, imagina que eu vou cadastrar uma ação aqui, existe toda uma análise que é feita aqui dentro, né? Você tem que fazer sua própria análise. Na UVP o pessoal aprende a criar a própria análise. Essa daqui é simbólica, não utilize isso aqui, por favor, para analisar, porque aqui tem perguntas que eu uso para dar aula. E aí se você for cadastrar isso aqui sem o conhecimento para entender como avaliar e tudo, você vai fazer besteira, tá? Então não faz, porque você nem sabe se essas perguntas são as certas e nem eu sei. Por quê? Porque eu modifico esses formulários aqui para dar aula, às vezes nas lives e tal, eu modifico. Então eu vou colocar aqui uma ação, por exemplo, a LPK3 aqui, e aí eu faria a avaliação, né? Tem crescimento de 5% nos últimos 5 anos, a empresa tem um histórico de pagamento de dividendos, sim, a empresa investe amplamente no setor de pesquisa e inovação, sim, não. Então o cara vai preenchendo aqui as perguntinhas dela, fez IPO há mais de 10 anos, registrou lucro e tal, ele conclui o formulário, imediatamente ele dá uma notinha para ela de risco. Então aqui, ó, a LPK passou a integrar a carteira aqui e falando, ó, com base na nota que você deu, 2,5% da sua carteira tem que ser ela. Ela tem uma nota de 1 aqui de resistência, ou seja, 0,21% do total da sua carteira está nela hoje, mas você tem que investir aqui nela até chegar em 2,5%. Então, por exemplo, vou colocar 50 mil. Ele vai falar se eu tenho que investir nela ou não, com base nas notas, né, para até chegar no 2,5%. Qual tiver precisando de aportes, ou seja, quando uma ação cai ali, mas ela é boa de fundamentos, ela vai ficar lá em cima. Se não tiver precisando de aportes, não vai. Ó. Por que não vai aportar nela aqui? Ó? Porque tem outras prioridades, ações que eu tenho que investir. E aí eu vou aumentar a nota dela aqui artificialmente. Vamos supor que mudou a avaliação que eu fiz dela. A cada 6 meses você pode visitar isso aqui, a cada 1 ano. Vamos supor que agora ela tem a nota máxima. Putz, ela tem 13 aqui agora, né? Que seria impossível. Poucas empresas vão bater essa meta aqui. Aqui, ó, imagina que eu vou fazer aqui agora. Então pode ser que, baseado nas metas, na coisa toda, chegue o momento de investir nela. É a mesma coisa que pode fazer no Excel, tá? E aqui, viu? Agora a recomendação para ela é importante, ó. Então, a recomendação para ela do dinheiro que eu coloquei dos 50 mil, como eu não tem nada nela lá, né? Só tem 3,56, ele mandou investir 7.666 porque ela está com a maior nota de resistência e porque o percentual de ações também está abaixo do que deveria. Então, com isso aqui, com um método desse, se você for acompanhando, você nunca vai ter sua janelinha quebrada ali, porque a coisa tem um objetivo, tá tudo a casinha organizada, as empresas estão definidas com percentual de risco. Quando você for acrescentar uma coisa nova, vai ser mais tranquilo. É importante você fazer isso, nem que seja numa planilha, nem que não seja utilizando o sistema, para que você tenha um acompanhamento e para que você não caia aí no maior erro do investidor mais pobre, que é a desorganização aí, porque começou meio petecado. Porque o cara, quando ele começa com mais dinheiro, é facinho de resolver, né? Agora, quando você está investindo de pouquinho, você fica pensando que você não tem problema, porque você vai perder 200, vai perder 100. Só que no longo prazo, você está comprometendo seu futuro inteiro por causa disso aí. Agora, se você quiser ter acesso ao diagrama, aprender a investir de verdade, fazer as análises, tudo bem feitinho mesmo, cara, só entrar auvp.com.br, preenche lá, clica no botão preencher sua matrícula, faz o questionário inteiro. A UVP só aceitava ali quem conseguia investir mais de R$500, ou seja, só era possível comprar para quem tinha ali 3 mil para dar na bucha, seja em 12 vezes ali, então o cara podia parcelar, ficava 200 e poucos reais, era barato, mas a gente não aceitava quem investia menos de R$500. Por quê? Porque a gente não conseguia ajudar o cara, porque realmente o sistema que a gente utiliza, ensinando a investir no exterior e tal, era um sistema que precisava de mais dinheiro. Agora a gente criou a UVP básica, então a gente libera ali só os 4 primeiros módulos, o cara vai se preparando lá na frente, depois ele pode ir para a UVP
padrão, né, para a UVP inteira. Então agora a gente tem, se você investe menos de R$500 por mês, você pode comprar agora por 997, não é mais aquele preço anterior, né? Isso você vai ter acesso ali só aos módulos iniciais, você não vai ter acesso a tudo, mas já tem acesso a isso aqui. Olha que louco, né? Então, cara, sensacional, se você não fez ainda, vale a pena fazer, mas aí não dá acesso aos investimentos internacionais, que é outra gama e tal, mas é o que você precisa no momento. Agora você já investe mais de 500, pô, aí a UVP fica de graça para você, é ridículo o preço, né? Não vai fazer diferença, então você já pode fazer a UVP inteira. É só marcar lá na hora quanto você investe, se você investe mais de 500, você vai ser direcionado para a UVP padrão mesmo, para a UVP principal, senão você vai ser direcionado aqui para outra. E as lives é a mesma coisa, tá? Só é perder metade do curso ali, que é a metade que você não conseguiria utilizar agora. Você vai investir em internacional e tudo, vai aprender tudo ao mesmo tempo que você está investindo um pouquinho, não ia fazer sentido. Beijão pra você, espero que vocês tenham gostado, entendido a ideia e até o próximo vídeo.